Quando eu regressei de Inglaterra, eu fui contactada pela Teresa Santa Clara Gomes no sentido de fazer parte da CIASC, que era a Comissão Interministerial para a Animação Sociocultural. Essa comissão foi criada pela Lourdes Pintacilgo quando ela era Ministra dos Assuntos Sociais. E quem estava à frente desta comissão era então a Teresa Santa Clara Gomes. Esta comissão era constituída por vários técnicos superiores de vários ministérios, de molde a que cada um representava um ministério. E eu fui pelo Ministério da Educação. Eu nessa altura estava a trabalhar no Instituto de Alta Cultura. E a nossa função era criar uma dinâmica que favorecesse, junto dos funcionários públicos, a consciência de que muita coisa tinha de mudar do ponto de vista da atitude, do ponto de vista de burocracia, pelo facto de ter-se dado uma revolução. Foi uma grande oportunidade para mim, que tinha acabado de regressar a Portugal, tomar consciência de vários problemas sociais que se punham. Digamos que esta comissão, de certa maneira, junto da função pública, significava algo como aquelas brigadas que tinha havido depois da Revolução junto das populações e que, na verdade, não só as campanhas do MFA, as chamadas campanhas do MFA, como os movimentos, os movimentos cívicos junto, e até também o ano cívico dos estudantes que entravam na universidade. Isto tudo fazia parte, digamos assim, da mesma intenção, que era despertar no país a consciência que o antigo regime era ido e que tínhamos de criar uma nova mentalidade. Nessa comissão tinha um papel relevante, é importante dizer, um conjunto de brasileiros que, digamos, tinham como profissão ser revolucionários. Tinham estado no Chile, no tempo da Allende, depois tinham também estado alguns até em Angola, alguns na Argélia, alguns em Cuba, e eles estavam muito avançados, nomeadamente em técnicas audiovisuais. E então produziam vídeos, produziam pequenos documentários para que fossem, digamos, catalisadores de discussões com as populações. Com esta dinâmica da CIASC, eu aproximei-me bastante, nomeadamente a Teresa, claro, porque ela era a presidente, e também indiretamente com a Lourdes Pintacilgo. Nesse contexto, realmente, eu aproximei-me de muitas iniciativas do GRAU. Passado uns tempos, eu fui contactada, ou até durante essa altura, que estava na CIASC, fui contactada para ir para o Conselho de Imprensa. O Conselho de Imprensa era uma instituição extremamente curiosa e foi das atividades de toda a minha vida das mais interessantes. Era constituído por um juiz do Supremo, tinha um secretário
digamos assim, ou talvez presidente, que era, digamos assim, o que dinamizava todos os aspectos administrativos. E representantes dos tipógrafos, dos jornalistas, do sindicato dos jornalistas, um de cada partido com assento, um deputado de cada partido. No caso, por exemplo, do PSD era a Natália Correia, e pelo sindicato dos jornalistas estava a Maria Antónia Paula. E este órgão existia para zelar pelo cumprimento o mais rigoroso possível da liberdade de imprensa. Na medida em que não havia liberdade de imprensa antes de 25 de Abril e passou a haver, então este órgão velava porque a liberdade de imprensa fosse respeitada. Nós reuníamos inicialmente ali perto, na 5 de outubro. Eu lembro do o único parecer que eu dei foi sobre uma situação em que um jornalista, eu creio que ele se chamava Manuel Pinto, foi numa manifestação ou alguma situação de contestação, lhe foi tirada a máquina fotográfica. E então ele apelou para o Conselho de Imprensa, no sentido de achar que a liberdade de imprensa tinha sido posta em causa. Durante o meu mandato, ainda foram feitas 2 publicações interessantes sobre a liberdade de imprensa, sobre as nossas reuniões, e nessa altura, por exemplo, eu constatei uma coisa que foi muito prejudicial do ponto de vista da falha técnica, de que havia realmente as atas, não é, das reuniões, mas no meio de pessoas tão diretamente ligadas à imprensa, pôs-se o problema de nós fazermos uma publicação que correspondesse mais às reuniões e de se ter verificado a dificuldade, porque não, na altura, e eu penso que ainda dificilmente se resolve este problema, que é a dificuldade de transcrever as gravações. Eu não sei se esse problema está resolvido, mas na altura estavam ali pessoas do meio que certamente estariam a par da alta tecnologia e as pessoas diziam que ainda não havia meios de realmente se superar a gravidade que ainda é hoje, a tradição oral não ficar imediatamente registada de molde a que a oralidade passa para o registro e o registro passa para a palavra escrita. A Maria Antónia Paula e eu conhecemos nessa situação. E então, a partir de uma certa altura, ela contactou-me porque estava extremamente interessada na questão da mulher, e ela ia as chamadas 3 Antónias. Há as 3 Marias, escritoras, e as 3 Antónias, que é a Maria Antónia Paula, a Maria Antónia Fiadeiro e a Maria Antónia de Sousa. As 3 jornalistas, e que o interesse em criarmos algo que realmente dinamizasse a problemática da mulher em Portugal. E depois até acabámos por criar, então, a Liga Portuguesa, não é? Dos Direitos da Mulher. Parece que é assim o nome correto. Que funcionava no andar ali junto da Rua das Flores, da Praça das Flores. Nós funcionávamos reuniões periódicas, não é? Havia uma parte substancial
das fundadoras e depois das pessoas das mulheres que foram aderindo, eram do Partido Socialista, mas não era exclusivo. E tínhamos muitas, nem sequer tínhamos todas as mesmas opiniões. Uma vez eu organizei algumas sessões no país, não foi só no norte, mas uma foi perto de Braga, outra foi em Aveiro, sobre a utilidade da filosofia, chamando pessoas que tinham feito a formação em filosofia e que achavam que na sua prática profissional a filosofia lhes era útil. Aliás, eu sinto que, como disse ontem, realmente só uma vez é que vacilei nessa perspectiva. Eu sinto que a filosofia pode ter uma utilidade imensa. E, aliás, lembro-me do Fernando Gil uma vez me dizer só eu é que podia ter vindo a inventar a filosofia autárquica, porque eu defendia e defendo que as câmaras municipais, que têm vários lugares de índole relacionada com as ciências sociais e humanas ao longo deste país, deviam ter um lugar a ser ocupado por uma pessoa com formação em filosofia. Se nós tivéssemos nas autarquias um filósofo ou uma filósofa, teríamos, ou uma pessoa com formação em filosofia, seja homem ou seja mulher, teríamos outro planeamento, teríamos muitas outras coisas alteradas na forma como é organizada a urbe, porque a urbe é um espaço com tempo. E por conseguinte, na medida em que nós filósofos, e nomeadamente a partir de Kant, estamos extremamente vocacionados para ser sensíveis à categoria do espaço e à categoria do tempo, por conseguinte, seria muito importante, a meu ver, que se resolvessem certos problemas do aglomerado urbano com a intervenção da perspectiva filosófica. Quando eu defendi a tese da Simone Weil, de facto, como já contei, eu tive aquela primeira pergunta de como é que, num elenco tão forte de homens filósofos, eu não teria encontrado nenhum que me seduzisse mais do que a escolha da Simone Weil, que era uma mulher. No fim do ato da defesa de tese, eu estava no corredor da Faculdade de Letras do Porto, num varandim, e saiu da reunião do júri o professor Eduardo Abranches Sobral, que me tinha feito essa pergunta, não é? E a sua perplexidade perante o facto de eu ter escolhido uma mulher, e disse que queria falar comigo, e veio-me dizer que eu tinha tido 17 valores, que terminava a licenciatura com 17 valores, e depois de me dar os parabéns, felicitar, ele começou a frase da seguinte maneira: apesar de ser mulher, eu tenho de me render à sua capacidade filosófica. E, por conseguinte, gostava muito que ficasse assistente na faculdade. Por conseguinte, estou aqui a convidá-la para realmente assumir as funções de assistente.
Eu penso que vai ficar contente, nós temos em bom apreço a sua carreira como estudante e gostávamos de ser. E eu então disse, olha, professor, eu agradeço, mas eu já comprei o bilhete para, na próxima semana, ir para Paris para me doutorar. Eu tive uma bolsa do governo francês e realmente penso que era numa sexta-feira. Na sexta-feira da próxima semana eu vou para Paris. E, sabe, senhor professor, eu pensei bastante antes de tomar esta decisão, porque tinha tido uns zunzuns de que eventualmente ia receber o convite para ficar assistente. Mas olha, como o senhor Pinto me disse, eu se ficasse cá, sendo a primeira licenciada, eu não iria ser mais do que criada de todos os professores que constituem o elenco hoje da Faculdade de Letras do Porto. E o senhor Pinto, então quem era? Era o funcionário que geralmente tinha outras funções, como funcionário da faculdade, mas fundamentalmente até tinha o acesso aos livros passava pelo senhor Pinto. Bem, eu acho que esta minha resposta sempre soou como uma pedra no sapato da Faculdade de Letras em relação a mim. O que é que isto significava? Significava, da minha parte, uma exigência muito grande, porque eu achava, e tendo ido fazer a preparação da tese de licenciatura à França, eu constatei que se eu continuasse e fizesse o doutoramento, era realmente algo de importante para completar, digamos assim, uma formação. Mas também significava algo que desde muito criança eu tinha comigo. O primeiro livro completo que eu li foi um livro da coleção Gente Grande para Gente Pequena, da livraria Tavares Martins, do Porto, que era uma livraria ali na rua que descia da Torre dos Clérigos, e que era de Adolfo Simões Müller, que se chamava A Pedra Mágica e a Princesinha Doente. Esse livro foi-me dado quando eu acabei de aprender a ler. Era a história da Madame Curie, polaca, e como é que ela, depois de várias peripécias, tinha vindo para Paris e tinha feito o doutoramento em Paris e depois toda a carreira, não é? Então, quando eu li o livro, no fim de acabar o livro, e os meus pais, nomeadamente o meu pai, mas também a minha mãe, falávamos muito dos livros que nós líamos. E eu lembro-me de ter dito ao meu pai, se isto está correto, tudo, até era bom conferir em que data saiu este livro. Pode ser que eu pense que é 7 anos, eu já tivesse 8 ou 9, mas eu acho que é 7. E então, eu digo ao meu pai, quando eu for grande, eu vou me doutorar a Paris, como a Madame Curie. Bem, de facto, quando eu telefonei, porque eu não tinha prevenido aos meus pais que ia defender a tese. Eu estava em França, estava leitora de português em Montpellier, subi a Paris para defender a tese, em 71. E então
Eu não preveni-os para não ficarem nervosos, mas depois telefonei a dizer, olha, hoje doutorei-me. E o meu pai disse-me assim, bem, no meio de toda a tua rebeldia e da tua maneira de ser, eu não posso deixar de respeitar a força de vontade que está por trás de 20 anos depois se realizar o que se prometeu em criança. Há aqui agora um aspecto imensamente curioso no dia em que eu vou defender a tese na Sorbonne. Eu faço essa intervenção no anfiteatro Richelieu e eu era leitora em Montpellier e fui a Paris de comboio e acompanhou-me a leitora de português do Brasil, porque havia português de Portugal, português do Brasil. E eu disse-lhe que na véspera, até para me distrair um bocado, que queria ir comprar uma roupa para levar. E na altura usava-se muito calça, casaco, era bastante masculino o fato, e também até um colete, tudo igual. E eu comprei azul e com um risquinho branco. Sobressaía o azul, porque o branco era um risquinho mesmo. Bem, ali na Saint-Michel, ou teve Saint-Germain, por ali, numa loja, e até não foi nada barato para o que eu ganhava, mas eu quis fazer uma compra especial para aparecer nas provas. Aliás, eu lembro que, por exemplo, a Madeleine Barthélemy Madol, que foi uma das arguentes, ela estava muitíssimo bem vestida, com um casaco de peles. Isto foi mais ou menos por abril, ainda era frio em França. E então eu virei-me para a minha amiga brasileira e disse, Antonieta, olha, eu afinal não levo nada àquele fato que comprei ontem. Não levo nada. Olha, eu trouxe aqui, tenho aqui na mala este fato e vou levar. Bem, e não levei o fato que comprei. E apareci na Sorbonne, de saia preta, camisola preta e casaco preto. O júri, então, era a Madeleine Barthélemy Madol, era o professor Gouet e o presidente era o diretor do que é hoje Paris Sorbonne, Panthéon Sorbonne, até que assim, Paris 1, Panthéon Sorbonne. O meu tema era a energética no pensamento da Teilhard de Chardin. Nós tínhamos a grande facilidade de haver a Fondation Teilhard de Chardin, que era uma secção do Muséum de Paris. Nós tínhamos lá tudo, havia fonoteca, fototeca, havia tudo. Quer dizer, só tínhamos de ir procurar fora da fundação obras sobre Teilhard, mas Teilhard mesmo, de Teilhard, estava lá tudo. E era a tal fundação onde nós fazíamos o registro, a patente do tema da tese. Nessa fundação aparecia Queneau. Queneau era um filósofo, eu penso, historiador. Filósofo e historiador. E ele tinha uma característica muito interessante. Ele fez todo o trabalho, e é um trabalho insano, de fazer o levantamento de tudo que o Teilhard escreveu. Mas assim, desde os pequenos artigos, aos grandes artigos, aos inéditos, ao publicado, e fez uma bibliografia cronológica de Teilhard insuperável. E esse material era utilizado por nós todos
Mas em abono da verdade falava-se mais dos nossos trabalhos que do trabalho dele. Porque era um trabalho, digamos, de técnico de arquivo, que é fundamental, que, quer dizer, eternamente temos de lhe estar grato desse trabalho, mas que não faz o brilhantismo de uma grande tese da Madole, por exemplo. Bem, ou de outros, houve teses sobre o Teilhard extraordinárias, ou de outros autores, mas no caso do Teilhard. Então, o Coelho era uma pessoa ressaibiada, pessimista, deprimido, eu acho. E servia-se muito das suas, de facto, ter feito esse trabalho. Quando aparecia na fundação, ele impunha-se muito, desejava muito que nós fôssemos falar com ele para lhe pedir orientação. Mas eu nunca simpatizei com ele e por isso nunca falei com ele. Senão, bom dia, boa tarde, está sol ou está chuva, mais nada. Nunca lhe pedi o menor apoio quando estava na fundação, por exemplo. Lembro de ter pedido, ter falado com o Henri Liubac, que era uma grande figura em relação ao Teilhard. Outros investigadores que passavam, porque na fundação nós tínhamos aquele contacto maravilhoso à volta de uma mesa com as grandes celebridades mundiais que estavam a trabalhar o Teilhard. Outros mais desconhecidos, mas também grandes celebridades. E lembro do Henri Liubac estar ao meu lado a consultar obras que eram proibidas de nós consultarmos. Que eram umas obras que tinham uma bola vermelha, nunca me esqueci disso, que eram obras que só restritamente se mostravam. E lembro do Henri, e ele era tão simpático, e como nós, na generalidade, entrávamos de manhã, saíamos à noite, e víamos só, levávamos qualquer coisa para comer, acabávamos de nos encontrar, tomar café, ou assim. Bem, então, o que aconteceu? Vim eu a saber depois pela Madame Madole. Passado uns tempos, a Madame Madole chamou-me à casa dela e disse: olha, eu quero te explicar o que é que aconteceu na defesa da tese. Quando o Coelho soube que tu ias apresentar uma tese sobre a energética em Teilhard, achou que de certeza tu não falavas da terceira energia, porque essa terceira energia, só ele tinha um texto em que o Teilhard se referia à terceira energia. E por conseguinte, que na medida em que eu nunca tinha tido conselho, nunca tinha falado com ele, eu não podia. Agora, ele esqueceu-se que tinha sido publicado. Que esse texto, que ele pensava que só ele é que conhecia, tinha sido publicado. Por isso, por sorte, ou por trabalho, ou por trabalho, é o tal caso, é por muito trabalho, é que nasce esta sorte, e eu tinha conhecimento e falava na tese sobre essa terceira energia. E daí, realmente... Bem, mas ainda agora voltando ao problema de porque é que eu fui de preto. Depois eu insisti, pensei muito, e então... Acontece que a Madame Curie, quando defendeu a tese, estava de luto pela morte do pai. E sempre me ficou na minha cabeça que ela tinha de defender a tese vestida de preto. Porque o pai tinha morrido muito pouco tempo antes.